E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Landson Silva do canal Matemática na Vida Real. Estou trazendo para vocês a resolução da prova do Cefet Rio de Janeiro de 2014. A prova de acesso ao ensino médio do Cefet, aos cursos técnicos no Cefet aqui no Rio de Janeiro. Seja um ensino médio técnico, certo? Questão número 17, ela fala sobre sistemas de equações, beleza? A questão diz assim, ó. Se eu leio 5 páginas por dia de um livro, eu termino de ler 16 dias antes do que se eu estivesse lendo 3 páginas por dia. Quantas páginas tem um livro? Olha só, questão de sistema, se ela não for uma questão bem direta, geralmente, os candidatos têm muita dificuldade de interpretar para montar as questões, as equações, certo? Presta bem atenção no pensamento. Você vai focar em o que você vai chamar de incógnita. É muito importante você saber o que é a sua incógnita nesse sistema, certo? Geralmente você vai colocar lá x e y. Então, presta sempre atenção quando você for montar as equações em o que significa seu x e o que significa seu y. X é a quantidade de dias que eu demoro para ler o livro. Y é a quantidade de páginas que o livro tem, digamos assim. Então, se você vai utilizar isso, você tem que estar na cabeça que essas incógnitas não podem variar. Nas suas equações, x e y tem que significar quantidade de páginas e quantidade de dias. A ideia também é você prestar muita atenção no que significa, em como essas frases estão formuladas, para você tentar expressar isso exatamente como uma equação. Para você ter certeza de que o que você está fazendo é certo, tenta ler sua equação e ver se sua equação ela traduz, na verdade, exatamente o que está aqui no texto, certo? Por exemplo, olha só, eu vou dividir isso daqui em duas partes. Vou pegar que seriam as duas equações. A primeira parte ele fala que se ele ler 5 páginas por dia, ele termina 16 antes do que se ele ler, que seria a segunda parte, 3 por dia. Então eu tenho essas duas partes e uma interseção aqui. Por quê? Esse 16 dias ele dá uma informação tanto da primeira equação como da segunda. Então pensa comigo, ó. Digamos que vamos pensar na situação que ele está lendo 5 páginas por dia. Se ele ler 5 páginas por dia, vou botar aqui 5, ele demora uma quantidade D de dias. Vou botar D1, certo? Uma primeira quantidade de dias. Então, ó, ele está demorando D dias lendo 5 páginas por dia. Então, o total de páginas do livro é 5 vezes a quantidade de dias que ele demorou. O total de páginas do livro vai ser 5 vezes a quantidade de dias que ele demorou. Por exemplo, se ele demorou 10 dias, significa que o livro tem 50 páginas, certo? Se ele demorou 20 dias, significa que o livro tem 100 páginas, que seria 5 vezes 10, 5 vezes 20, beleza? Então essa seria a minha primeira equação. Mas você não utilizou 16. Ainda não, né? No segundo momento, ele está lendo de 3 em 3. Então olha só, se ele lê de 3 em 3, ele demora uma outra quantidade de dias. Uma quantidade de dias que é diferente dessa primeira aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 que multiplicam D2, certo? Uma outra quantidade de dias, também tem que dar o número de páginas, porque essa quantidade de dias aqui, D2, é diferente da D1, certo? Mas, como ele está lendo 3 por dia, digamos que no D2 ele demorou 10 dias. Vai ficar o quê? 3 vezes 10, o livro tem 10 páginas. Se ele demorou 20 dias, ou seja, se D2 é 20, 3 vezes 20, 60 páginas. Então já estou aqui com essas equações. Caramba, mas o que eu vou fazer com esse 16? Ele não está dizendo que se ele ler 5 por dia, ele termina 16 dias antes do que ele ler 3? Significa que o D2 é 16 a mais do que o D1. Então vou colocar aqui também, ó. D2, ele é D1 mais 16. Entende a ideia da questão? O que eu vou fazer agora se eu tenho 3 equações e eu estou querendo P? Pensa comigo, que eu quero a quantidade de páginas. Pensa aqui comigo, ó. Eu sei que P é igual a P. Mas o P não é 5D1? Então não posso botar aqui, ó, 5D1. E o P também não é 3D2? Não posso colar aqui, ó, igual a 3D2? Então, ó, 5D1 é igual a 3D2. Interessante, né? Mas, olha aqui, ó.
O D2 é D1 mais 16. Vou fazer por substituição, ó. 5D1 vai ser igual a 3 vezes D2. Mas onde tiver D2, eu vou colocar D1 mais 16, que multiplica D1 mais 16. Aí vai ficar 5D1 igual, distributivo aqui, ó, 3D1 mais 3 vezes 16, 48. Esse 3D1 vai para lá, vai ficar 5D1 menos 3D1, 2D1 igual a 48. Passo 2 dividindo, vai ficar D1 igual a 24. Ok, mas não é isso que eu quero. Eu não quero saber o D1. Eu quero saber quanto vale, quanto é a quantidade de páginas, certo? Então vamos lá. Vamos substituir aqui, ó. O D1 é 24, vai ficar o quê, ó? 5 vezes 24 é igual a quantidade de páginas, certo? Então, ó, 120 é a quantidade de páginas, alternativa A. Beleza, galera? Então aquilo. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com os amigos que você me ajuda a crescer bastante, beleza? Então, até a próxima, galera. Fui!